Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca da Tua graça, em busca da direção do Espírito Santo. Precisamos do Senhor neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra. Precisamos que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos fazer entender a Tua mensagem, a Tua Palavra, as Tuas verdades para a nossa vida. Derrama sobre mim, sobre os meus irmãos, onde eles estiverem, o Espírito Santo, e que seja exaltado Jesus Cristo acima de tudo e de todos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, a lição desta semana é a lição de número 5. A fé de Abraão. A fé de Abraão ou a fé de Jesus? O judeu pode pensar que o que salva é a fé de Abraão, mas a Bíblia diz que o que nos salva é a fé de Jesus. Queridos, a fé de Jesus é realmente o ponto de salvação de todos os seres humanos, você e eu. No capítulo 3 de Romanos, Paulo declarou que ele entendeu a justificação pela fé. Paulo escolheu Abraão como sua primeira testemunha no Velho Testamento, na defesa da justificação pela fé. E em Romanos 4, Paulo põe em teste a doutrina da justificação pela fé. Se Paulo conseguir demonstrar e provar que Abraão está em harmonia com a justificação pela fé, Paulo então ganhou a discussão, ganhou o debate. Romanos capítulo 4, portanto, é uma defesa teológica e bíblica da justificação pela fé dentro do Antigo Testamento. Ao usar o exemplo de Abraão, o pai dos judeus, ao usar o exemplo de Davi, Paulo destruiu todas as objeções usadas pelos judaizantes. O verso áureo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Queridos, ao usar Abraão como modelo de santidade e virtude, como exemplo de alguém que precisou ser salvo pela graça, sem as obras da lei, Paulo não deixou espaço para equívocos. Se a salvação de Abraão teve que ser pela graça, todos os outros, judeus e gentios, devem receber a salvação da mesma forma, pela graça. Na parte de domingo, a lei. E o texto de domingo é Romanos 3:31. Depois de toda a discussão que Paulo fez no capítulo 3, mostrando que é impossível se salvar pela lei. É impossível alguém alcançar méritos e entrar no céu pela obediência à lei. E Paulo deixou isso muito claro no capítulo 3, principalmente no verso 20 e no verso 28. Paulo disse, verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi dada para mostrar e revelar o pecado e não para levar ninguém para o céu. E no verso 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Uma vez que este argumento de Paulo foi firmado, ele bateu o martelo e realmente ele não deixou nenhuma margem para que alguém duvidasse do lugar da lei de Deus no plano da salvação. Para que ninguém usasse a argumentação de Paulo a favor da justificação pela fé, para se isentar de guardar e obedecer os mandamentos de Deus, Paulo no capítulo 3, antes de terminar o capítulo, justo no verso 31, Paulo define dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Em outras palavras, se eu sou salvo pela fé e pela fé somente, então eu anulo a lei, então não existe a lei, então a lei é inútil. E Paulo diz, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, a justificação pela fé não anula a lei, mas estabelece a lei. Como?
A justificação pela fé não anula a lei no sentido de que o Espírito Santo imprime na mente e no coração de todos os salvos pela fé em Jesus Cristo a lei de Deus. Os mandamentos de Deus que são gravados na nossa mente pelo Espírito Santo. Justificação pela fé é o entrar no reino de Deus e nos tornarmos súditos do reino de Deus pela justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, uma vez que você e eu estamos vivendo no reino de Deus, somos filhos e filhas de Deus, agora o Espírito Santo imprime em você a lei de Deus. Por quê? O reino de Deus tem uma lei. É impossível que exista um reino sem lei, porque seria um reino desgovernado, um reino bagunçado, desorganizado. Mas o reino de Deus tem uma lei. Assim como o reino das trevas tem requerimentos que Satanás impõe para aqueles que vivem no reino das trevas, também o reino da luz, o reino de Deus tem requerimentos. Queridos, portanto, a lição de domingo está estabelecendo a utilidade da lei, o lugar da lei. Nós não podemos inverter fé e lei. A lei foi colocada para ser realmente a norma de obediência, não na vida dos ímpios, mas na vida dos que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, fé e lei não se anulam, fé e lei não se opõem uma à outra, mas fé e lei se complementam, só não podem ser invertidas. Nós entramos no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo e pela fé somente, porque Jesus diz em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. João 10, verso 9, não existe outra porta, é só Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, não existe outro caminho, é só Jesus, que nos leva ao céu, que nos leva ao Pai, que nos dá vida eterna. Mas queridos, o mesmo Jesus Cristo que nos salva e que nos conduz ao céu, esse mesmo Jesus Cristo diz, Evangelho de João, o capítulo 14 e o verso 15, o mesmo Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a porta, ele também disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Uma vez salvos por Jesus, nós agora amamos esse Salvador que nos salvou. Sem merecermos a salvação, ele nos salvou. E agora nós guardamos os mandamentos de Deus por amor, em gratidão eterna pela salvação em Jesus Cristo. A salvação pela fé faz parte do Antigo e do Novo Testamento. A graça é ensinada em todas as páginas da Bíblia. Por exemplo, o que foi o ritual do santuário, aquele santuário construído por Moisés no deserto, depois construído o templo por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel. O que foi o santuário da terra? Senão uma representação de como os pecadores são salvos, não por suas próprias obras, mas pela morte de um substituto. Cada vez que o cordeirinho morria, era uma lição de graça. Alguém morrendo no lugar do pecador. Isso é graça. Não era salvação pela lei? Nunca foi. É impossível se salvar pela lei no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sempre foi impossível. O que mais pode explicar o perdão concedido a Davi após o seu caso sórdido com Batseba? A única explicação para o perdão que foi dado a Davi se chama graça. Foi pela graça que Davi não foi condenado pelo seu pecado. Foi pela graça que Deus disse para Davi, está perdoado o teu pecado. Queridos, Paulo apresentou a restauração de Davi ao favor divino como um exemplo de justificação pela fé. O perdão foi um ato da graça de Deus. A religião judaica, portanto, sempre foi uma religião de graça. O legalismo foi uma perversão da religião judaica. Vou repetir. A religião judaica sempre foi uma religião de graça. O legalismo foi uma perversão dela, não o seu fundamento. Na parte de segunda-feira, dívida ou graça? Dívida é algo que você se obriga a pagar. Um operário que trabalha o dia todo para você. No final do dia ele quer receber o pagamento. E quando você dá o pagamento para ele, você não está usando de graça.
Você está pagando uma dívida. Portanto, dívida é algo que você paga como obrigação. O trabalhador é merecedor do salário. Porém, graça é um favor imerecido. E a salvação é pela graça, é um favor imerecido. Jesus Cristo morreu por você e por mim sem merecermos. Ele nos perdoa os pecados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Salvação pelas obras não é graça, mas se existisse salvação pelas obras, não existe. Mas se existisse salvação pelas obras, seria um pagamento de uma dívida. Em Romanos capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Paulo começa chamando a sua primeira testemunha do Antigo Testamento para apresentar sua tese sobre a justificação pela fé, e apresenta Abraão como sendo a sua primeira testemunha. Paulo foi muito feliz ao colocar Abraão como sua primeira testemunha da justificação pela fé no Antigo Testamento. Verso 1, portanto, ele começa falando de Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não, ele não alcançou segundo a carne. E aqui diz o verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, aquele que trabalha o dia todo, ele não recebe o salário no final do dia como graça, e sim como dívida. Dívida que está sendo paga para ele, porque ele merece. Portanto, queridos, se existisse a salvação pelas obras, Deus seria obrigado a salvar todos os que obedecessem perfeitamente à lei. Eles estariam sendo salvos pelos méritos próprios. Obedeceram perfeitamente à lei, merecem a salvação. E Jesus Cristo então teria que dar a salvação a todos, não por graça. Mas o plano da salvação, segundo a Bíblia nos mostra, desde o Antigo Testamento no santuário terrestre e no Novo Testamento, no novo concerto, através do santuário celestial, o plano da salvação é uma graça imerecida. O capítulo 4 e os versos 6 a 8. Capítulo 4, versos 6 a 8. Assim Davi também declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Davi é o exemplo clássico da justificação pela fé no Antigo Testamento. A graça de Jesus, a vida de Jesus, uma vida justa, obediente, que cumpriu perfeitamente todos os mandamentos da lei de Deus. Jesus nunca pecou em palavras ou pensamentos, nem em intenções. Por isso, a justiça de Cristo era uma justiça perfeita, méritos perfeitos. Foi o único ser humano que cumpriu perfeitamente, obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Por isso, ele alcançou méritos. Ele tem abundantes méritos. E estes méritos Jesus Cristo pode dar a quem ele quiser. Para todo aquele que clamar pelo nome de Jesus Cristo, ele dará livremente os méritos que são dele, que ele conquistou pela perfeita obediência. Mas é só ele que tem a perfeita obediência. A graça de Jesus é tão poderosa, a graça de Jesus Cristo é tão real, que quando você, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue de Jesus Cristo, o sangue perdoador, que nos justifica dos nossos pecados, quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, a fé é tão real, que então você e eu passamos a ter o direito da salvação. O direito da salvação é algo que Jesus Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Nós não temos direito à salvação. Nós somos pecadores, irremediavelmente perdidos. Mas Jesus Cristo fez
aquilo que ninguém podia fazer, morreu por nós. Morreu sem pecado, morreu pelos nossos pecados. Portanto, todos, em todo o mundo, qualquer pessoa, em qualquer parte da terra, que clamar pelo sangue de Jesus Cristo, ele receberá os méritos de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo. E agora, apropriando-se da graça de Jesus Cristo, ele tem o direito da salvação. É impossível que Deus diga, é impossível que o Pai diga, você não pode entrar no céu. Se esta pessoa se apropriou dos méritos de Jesus Cristo, aceitou o sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, é impossível que se rejeite a entrada dele no céu. É um direito que ele tem. Mas um direito como? Um direito que foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Na Segunda Guerra Mundial, em 1941, no dia 14 de agosto de 1941, lá no campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, ali estava um homem, pai de família, sentenciado à morte. E então, o inimaginável aconteceu. O padre polonês Maximiliano Kolbe, de 47 anos de idade, ele se prontificou a morrer no lugar deste homem, deste pai de família. Ele se prontificou a morrer no lugar deste pai de família para que, morrendo ele, o pai de família estivesse liberto e pudesse voltar para o seu lar. E assim foi. Padre Kolbe, então, foi sacrificado no dia 14 de agosto de 1941. E aquele homem saiu da prisão, do campo de concentração de Auschwitz, livre, totalmente livre. Como eles poderiam falar agora para este homem, beneficiado pela morte do padre Kolbe? Como eles poderiam dizer para ele, não, você vai ter que continuar preso, você não tem direito de sair? Aquele homem diria, como não tenho direito? Eu tenho direito porque o padre Kolbe morreu no meu lugar. Se ele morreu em meu lugar, eu estou livre, totalmente livre. Queridos, Jesus Cristo morreu no seu lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso, ele comprou para mim e para você o direito do céu, o direito da vida eterna, o direito do perdão, o direito da liberdade. Queridos, o céu é nosso. As portas do céu, elas se abrem para aqueles que clamam pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. O pecador tem que ir a Cristo com fé, apropriar-se de seus méritos, depor seus pecados sobre o portador dos pecados e receber o seu perdão. Foi por causa disso que Cristo veio ao mundo. Assim é imputada a justiça de Cristo ao pecador arrependido e crente. Torna-se então membro da família real. Ele só tem que ir a Jesus Cristo e se apropriar dos méritos de Jesus Cristo. E o céu passa a ser dele. A vida eterna passa a ser dele, passa a ser nossa. Queridos, a distinção entre gentios e judeus não existia no tempo em que Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Deus ainda não tinha estabelecido o sinal da circuncisão, Deus ainda não tinha escrito a lei no Monte Sinai, Deus ainda não tinha construído o santuário da terra, mas Deus chamou Abraão quando ele ainda estava na incircuncisão para ser o pai de uma grande nação. Portanto, Abraão é o pai de todos, não só de judeus, mas também de gregos e de gentios, de todos nós. Abraão se tornou pai de ambos, circuncisos e incircuncisos. A morte de Cristo foi em favor de todos, independentemente da origem ou nacionalidade. Não tem como Deus o Pai negar a sua entrada no céu se você está salvo em Jesus Cristo, selado em Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. É impossível negar a sua entrada no céu.
Jesus com o seu sangue nos comprou o direito da salvação. Aleluia! Bendito seja Deus. Na parte de terça-feira, a promessa. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro de 2017, queridos, hoje estão completando 500 anos desde o dia em que Martinho Lutero pendurou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E o que é que nós temos para celebrar neste dia 31 de outubro de 2017? O que é que temos para celebrar? Será que o protestantismo está celebrando a reforma protestante? Ou será que o protestantismo está celebrando a morte do protestantismo? A morte daquela fé salvífica em Jesus Cristo, salvação pela fé e pela fé somente. Os defensores do ecumenismo religioso, os líderes evangélicos e protestantes que estão se unindo com Roma, com o Vaticano, formando um corpo religioso mundial, eles defendem que as diferenças foram resolvidas. Mas não, queridos. Aquilo que fez a reforma protestante surgir no século XVI foi a justificação pela fé, foi uma rebelião, uma revolta contra a venda de indulgências, contra a venda do perdão. As pessoas compravam perdão por pecados que ainda iriam cometer no futuro, e Martinho Lutero defendeu o perdão unicamente pelo sangue de Jesus, justificação pela fé. Mas não era somente a justificação pela fé. A plataforma defendida por Martinho Lutero incluía justificação pela fé, primeiro. Segundo, sola Escritura. Unicamente a Escritura é a única base de fé e prática para a nossa vida cristã. Não a tradição. Queridos, não a tradição, mas somente a Bíblia contém a palavra de Deus e a nossa regra de fé e prática. E o terceiro ponto da plataforma de Martinho Lutero era o sacerdócio de todos os crentes. Isto quer dizer que você e eu, todos os cristãos comprados pelo sangue de Jesus, nós vamos diretamente ao nosso Pai. Em nome de Jesus pedimos perdão. Em nome de Jesus intercedemos pelos nossos semelhantes, pelos nossos irmãos, por aqueles que queremos salvar. Nós exercemos o ministério da intercessão, orando em favor daqueles que queremos salvar, abrindo canais entre o céu e estas pessoas, abrindo canais entre o céu e as pessoas que queremos salvar. E o Espírito Santo causa impacto na vida daquelas pessoas pelas quais estamos orando, porque é o sacerdócio de todos os crentes. No Novo Testamento, o sacerdócio não existe na pessoa do padre. Você não vai ao padre para confessar os seus pecados, você vai a Jesus Cristo, porque só existe um mediador, conforme diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, queridos, o sacerdócio de todos os crentes diz que só Jesus é o nosso mediador, e fala também que você e eu somos e fomos comprados para sermos sacerdócio real. E esse texto está na primeira carta de Pedro. Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui está o sacerdócio de todos os crentes. Vamos ler, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Todos os comprados pelo sangue de Cristo se tornam geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, esta é a plataforma defendida por Martinho Lutero: justificação pela fé, sola Escritura e sacerdócio de todos os crentes. Porém, queridos, o que crê a fé romana? A fé romana ensina que existe poder salvífico nos 7 sacramentos. Existe poder salvífico na própria igreja. Existe poder salvífico no batismo. Existe poder salvífico na crisma ou na confirmação. Existe poder salvífico na própria Eucaristia.
Ou existe poder salvífico também na confissão e na penitência, quando o padre ouve a confissão e depois dá penitência para a pessoa fazer. Existe poder salvífico nisso? É assim que a fé romana ensina? Existe poder salvífico na extrema-unção, na ordem e também no matrimônio? A Bíblia não ensina que existe poder salvífico no batismo. Não é o batismo que salva, é Jesus que salva, é o sangue de Jesus Cristo que nos salva. A demonstração pública de que eu aceito a Jesus como meu Salvador é o batismo. Mas, queridos, a salvação não está no batismo. Por isso que Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Porque muitos creem, mas não chegam a ser batizados, mas creem em Jesus Cristo, mas não deu tempo de batizar, mas eles morrem salvos. Assim como o ladrão na cruz creu em Jesus e foi salvo, mas não houve tempo para ele ser batizado. Dezenas e centenas de casos de pessoas que aceitam a Jesus Cristo e são salvas, mas não houve tempo para o batismo, porque o poder salvífico não está no batismo em si, mas na pessoa de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Por isso, queridos, este movimento ecumênico religioso mundial, envolvendo todas as igrejas, a católica e todos da fé protestante, eles estão esquecendo as doutrinas da Bíblia. Queridos, Paulo argumentou que Abraão recebeu as promessas mesmo antes da lei no Sinai, não pelas obras da lei, o que teria sido difícil, uma vez que a lei, isto é, o Torá e o sistema cerimonial, ainda não estavam em vigor. Abraão foi justificado pela fé. Buscar receber as promessas de Deus por meio da lei, Paulo disse, torna a fé vazia e inútil. Essas são as palavras fortes que Paulo usa, mas seu argumento foi que a fé salva e a lei condena. Todos nós, judeus e gentios, transgredimos a lei e, portanto, todos necessitamos da mesma coisa de que Abraão necessitou, a justiça salvadora de Jesus, que é creditada. É um crédito que você recebe pela fé em Jesus Cristo, a verdade que por fim levou à reforma protestante. Na parte de quarta-feira, lei e fé. A fórmula da salvação não é fé mais circuncisão. A fórmula da salvação não é fé mais os 7 sacramentos da igreja. A fórmula da salvação não é fé mais batismo. Também não é fé e mais alguma outra atividade. A fórmula da salvação é a fé de Jesus e a fé em Jesus. Esta é a fórmula da salvação. E se você esquecer tudo, por favor, não esqueça a fórmula da salvação. A fórmula da salvação é a fé, somente a fé de Jesus e a fé em Jesus. O princípio de que o homem pode se salvar por suas próprias obras está na base de toda a religião pagã. Toda a religião pagã tem como base, como fundamento, salvação pelas obras. Onde quer que seja mantido este princípio de salvação pelas obras, os homens não têm barreira contra o pecado. Desejado de todas as nações, página 21. Vamos ler agora em Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos ver os versos 21 a 23. Gálatas capítulo 3 e os versos 21 a 23. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não. A lei não é contra a promessa e a promessa não é contra a lei. A fé, a graça, a promessa e a lei, elas estão em pleno acordo. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, de maneira alguma, disse Paulo aos Gálatas. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas não existe uma lei que possa dar vida. Não existe uma lei que possa dar vida. A vida somente vem através de Jesus. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. João 14, 6. E 1 João capítulo 5, verso 12 e 13, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Bíblia coloca você e eu, todos nós, debaixo do pecado. Todos somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Para quê? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a todos os crentes. Nada temos para nos vangloriar, porque judeus e gentios somos salvos somente pela fé, pelos méritos de Jesus, pela fé de Jesus e pela fé em Jesus como nosso Salvador. E o verso 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Queridos, a lei colocou todos debaixo dela como pecadores, esperando que viesse o Salvador. Bendito seja Deus que enviou seu Filho ao mundo, o Deus encarnado, para ser o Salvador, o Messias, o Libertador. Em Jesus Cristo, portanto, somos livres, perdoados, salvos. Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, certamente teria sido a lei de Deus. No entanto, Paulo disse que nenhuma lei pode dar vida, nem mesmo os mandamentos de Deus, pois todos transgrediram essa lei e, portanto, todos somos condenados por ela. A promessa da fé, revelada por Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, liberta todos nós, crentes, da condição em que estamos debaixo da lei. A lei se torna um fardo quando ela é apresentada sem a fé. A lei se torna um fardo, um opressor, quando ela é apresentada sem a graça. Mas a lei se torna meditação e é um prazer, é uma alegria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ela se torna uma alegria na nossa vida quando a lei é apresentada junto com a fé, junto com a graça. A justificação pela fé é muito mais do que uma doutrina bíblica. A justificação pela fé é, acima de tudo, uma experiência com Jesus, aceitando a fé de Jesus na minha vida, apropriando-me da fé de Jesus pela fé em Jesus como nosso Salvador. Na parte de quinta-feira é a lei e o pecado. A melhor definição de pecado é aquela que nós encontramos na própria Bíblia, a palavra de Deus, em 1 João capítulo 3 e o verso 4. E o que diz a Bíblia? Como define a Bíblia o pecado? A Bíblia diz: pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Onde não há lei, não há pecado. Se a lei de Deus foi abolida na cruz, e desde que Cristo morreu na cruz, daqui para frente não existe mais a lei, então de Cristo para frente não existe mais pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Queridos, não havendo pecado, porque é necessária a graça. A graça só tem força, a graça só pega valor em face da lei. A lei é transgredida por todos nós somos pecadores irremediavelmente perdidos, então a graça se torna preciosa, porque a graça traz perdão para os transgressores, perdão para os perdidos. A primeira carta de João foi escrita para ser um antídoto contra a graça barata. Vou repetir, a primeira carta que João escreveu foi escrita para ser um antídoto contra esta graça barata, para que Satanás não engane os salvos em Jesus Cristo com esta teoria de que uma vez salvos, salvos para sempre. Não, uma vez salvos, você agora pode fazer o que quiser, que você está salvo para sempre. Isso é graça barata. Mas Jesus Cristo, através da primeira carta de João, mostra que uma vez salvos por Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, existe algo mais. Agora vem
todos os salvos em Jesus vivendo uma vida de santificação. A santificação não salva, mas a santificação está presente na vida dos salvos. E é isso que a primeira carta de João apresenta. Abra sua Bíblia então. Vamos ler lá na primeira carta de João, o capítulo 2, e os versos 3 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, e os versos 3 a 6. Nisto sabemos que o conhecemos. Como é que você sabe se conhece a Deus? Nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, está claro que nós não temos relacionamento com Deus, que nós não conhecemos a Deus. Se alguém diz, eu estou salvo em Jesus Cristo, por isso eu não preciso guardar os mandamentos de Deus, esta pessoa está totalmente enganada. Porque estar salvo em Jesus Cristo, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, precisa ser demonstrado. A evidência pública, a evidência visível de que nós fomos salvos por Jesus Cristo, é que nós temos prazer em obedecer à lei do nosso Senhor, Jesus Cristo. Primeiro, Jesus se apresenta diante de você como Salvador, e não te exige nada, somente creia em mim. Unicamente creia em mim. Eu te salvo, eu te perdoo, eu te transporto do reino das trevas para o reino da luz. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Creia em mim. Esta é a única exigência na justificação, crer em Jesus Cristo. Primeiro, Jesus se apresenta como Salvador, mas depois que Jesus Cristo se tornou seu Salvador e o transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, agora Jesus Cristo diz, eu sou agora o seu Senhor. E como Senhor da sua vida, eu tenho leis para você. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Por isso diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. E o verso 4 é uma linguagem muito forte, muito dura. A linguagem do verso 4 diz, aquele que diz, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Satanás quer enganar as pessoas, fazendo com que elas se esqueçam de que os salvos, os que passaram pela justificação pela fé, eles têm diante deles uma estrada chamada santificação. A santificação, essa estrada não é para ser palmilhada pelos perdidos. A estrada da santificação que dura a vida toda, é uma estrada que dura a vida toda. Não é para ser palmilhada pelos perdidos, é para ser palmilhada, é aqui que nós caminhamos, todos nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, todos nós que passamos pela justificação pela fé em Jesus Cristo, nos apropriamos da fé de Jesus. Queridos, nós agora vivemos uma vida de santidade. Deus escreve na nossa testa, santidade ao Senhor. Nosso destino é o céu. Nós não estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nossa cidadania é a celestial, como diz o apóstolo Paulo. Nós aguardamos a nova Jerusalém. Por isso, existe sim, na vida dos salvos, a santificação. E esta é a vontade de Deus para com todos, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro, Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados, nos transporta para o reino da luz, o reino de Deus, e agora Ele nos santifica dia a dia. Dia a dia, o Espírito Santo vai transferindo a mente de Jesus, o caráter de Jesus para você. Vida santa é o ato de o Espírito Santo implantar em você os traços de caráter de Jesus, que é conhecido em Gálatas capítulo 5, verso 22, como fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem que aparecer na vida dos salvos. Nós não podemos esperar ver o fruto do Espírito Santo na vida dos ímpios. Não podemos esperar ver o fruto do Espírito Santo na vida daqueles que ainda estão no pecado, ou seja, que não aceitaram a Jesus ainda como Salvador pessoal. Mas, queridos, uma vez salvos por Jesus Cristo, perdoados, justificados, agora
o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo gera esse fruto em você. E os traços de caráter de Jesus são comunicados a você. Por isso, João aqui na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, diz: aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Por quê? O verso 6 explica: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Veja como é diferente da teoria de Satanás. A teoria de Satanás é: Jesus andou assim, por isso você não precisa andar. Jesus lavou os pés dos discípulos, você não precisa lavar. Jesus Cristo foi honesto, você não precisa ser. Jesus guardou o sábado, você não precisa guardar. Jesus Cristo honrou o pai e mãe, você não precisa honrar. Porque tudo que tinha que fazer, Jesus já fez por você, você não precisa fazer nada. Essa é a teoria de Satanás. Mas o que a palavra de Deus diz é contrário. 1 João 2,6: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Nós seguimos os passos de Jesus Cristo. Nós não cruzamos os braços dizendo: Jesus já fez, eu não preciso fazer. Jesus é o meu exemplo. Por isso, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais também. João capítulo 13. Portanto, querido, Jesus é o nosso exemplo para ser imitado. Jesus pousa para ser reproduzido em você. Jesus pousa na sua frente para ser contemplado. E pela lei da contemplação você vai assimilando Jesus Cristo cada dia. E vai recebendo o caráter dele. E vai andando como ele andou. Amando como ele amou. Obedecendo os mandamentos de Deus como ele obedeceu. Guardando o sábado como ele guardou. Honrando pai e mãe como ele honrou. Tratando bem as pessoas como ele tratou. Porque ele é o nosso exemplo. Mas nós não fazemos isso para ser salvo. Nós estamos fazendo isso porque estamos salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Este é o caminho. Esta é a doutrina da Bíblia. A doutrina que exalta a justificação pela fé, mas também uma doutrina que mostra que os salvos têm a santificação, que é a ação do Espírito Santo de nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. Todos os que são salvos por Jesus Cristo, eles se tornam novas criaturas. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existe uma mudança de vida. Nós não frequentamos mais os mesmos ambientes. Nós não bebemos e fumamos como fazíamos antes. Nós não vivemos no adultério. Nós agora buscamos a pureza, a bondade, a honestidade. Mas isso não é algo que nós fazemos, mas é algo que o Espírito Santo faz em nós. Porque agora nascemos de novo. Se você e eu nascemos de novo, somos novas criaturas. Os velhos hábitos passaram, foram enterrados nas águas batismais. E agora novos hábitos são implantados pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja Deus, porque esta é a verdade que salva. E é a verdade que santifica. Jesus Cristo nos salva, mas Jesus Cristo também nos santifica. O Evangelho de João, vamos ler o capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus Cristo se apresenta diante de você como seu Salvador. E depois que ele te salva, ele se apresenta diante de você como o Senhor da sua vida. E agora ele diz:
obedeça os meus mandamentos. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo o capacita a obedecer. O Espírito Santo gera em você uma nova criatura, novos hábitos. O Espírito Santo desenvolve em você uma paixão pelo céu. O mundo perde o valor para você. Você agora está apaixonado pelo céu. Sua mente está voltada para as coisas que são do alto. É de lá que vem a nossa salvação. Lá do alto, do céu. É de lá que vem o nosso socorro. E nós vivemos visualizando o céu, sonhando com o céu e desenvolvendo o padrão de comportamento, de santidade do céu. Santidade ao Senhor. E o nosso desejo diário é: ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar. Que a graça de Jesus fique com você. Amém.